Nação flamenguista. Pois é, pessoal. O Flamengo caiu fora para o Bayern de Munique, né? 4-2. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, né? Vamos lá. Talvez não tenha jogado de igual para igual como dois europeus de ponta. Mas o Flamengo, na medida do possível, fez um grande jogo. Teve um certo momento que o jogo estava 3-2, né? Teve um certo momento que o Flamengo pegou a bola para empatar o jogo com o Bruno Henrique. Então, sem sombra de dúvida, teve um momento ali que o Flamengo colocou o Bayern de Munique em perigo. Outra coisa, o Flamengo já via de um bom jogo, né? Em cima do Chelsea, né? Chelsea esse que vai ser pego pelo Palmeiras, né? Vamos ver aí, né, Kleber? Vamos ver se realmente o Palmeiras vai passar o trator como o Flamengo passou em cima do Chelsea. Vale lembrar, o Palmeiras não pegou nenhum time ainda, pessoal. Pegou o Botafogo, que para mim é péssimo, é o pior brasileiro. Pegou o Porto, que é o péssimo europeu, é o pior europeu. Então, sem sombra de dúvida, né? Vamos ver contra o Chelsea, né, Kleber? Muitas críticas para o Flamengo, né? Pessoal, a mídia paulista tem sempre dessas, né? Beija, mano, né? Dizendo aí que o Flamengo não fez um jogo de ponta ali com o Bayern de Munique. Eu aceito a opinião, mas discordo, né? Acho que na medida do possível o Flamengo fez um grande jogo, né? Claro, o Mano sempre tem aquela dorzinha de cotovelo, né? Ele gosta sempre de desfazer de algumas coisas do Flamengo. Mas fazer o que, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Crédito do vídeo vai para o canal do Beija, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Quero ver o Palmeiras contra o Chelsea. Aí depois a gente vai trazer um vídeo aí, porque para mim o Palmeiras perde feio, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. No final do vídeo deixa a minha opinião. Canal do Beija, link na descrição. Vamos lá. Tem coisas surreais. Mas o que você acha, meu pequeno e singelo menino? Boa tarde, meus amigos, Clebão, Benja, Velho, nossos amigos aí que estão no online aí também. De pau, mano, entende, hein? De pau, mano, entende. Pode falar, pode falar. Mas você é uma manjadora. Só um detalhe, só um detalhe. Isso aí é o Cazé mesmo falando. É um vídeo do Cazé, ele falando depois do jogo. E possivelmente agora vão começar a querer lacrar o Casé, porque vão falar que ele é clubista, porque ele é vascaíno, porque se fosse o Vasco e tudo mais. Mas eu concordo comentando sobre pau, hein? Não, mas eu concordo 100% com o Casé com relação a isso, Benja, porque, vamos lá, time brasileiro quando vai para o Mundial e perde, é sempre motivo de chacota. Se você for analisar Palmeiras e Chelsea, foi um jogo pau a pau. O Palmeiras também teve a chance de poder empatar aquele jogo lá. Inclusive, acho que, se eu não me engano, acho que o Palmeiras teve uma chance, quando estava 0-0, até de poder abrir o placar. E foi um jogo parelho. Perdeu de 1-0 ali, mas foi um jogo parelho. E ninguém fica com aquele rótulo pro Palmeiras, ganhei o troféu, joguei de igual para igual a Flapress fala com o Liverpool. Aí o Rodrigo Caio, quando vai lá na sua entrevista lá no Benjamin Muti e fala que o Liverpool jogou 50% do que podia, a imprensa carioca fica com raivinha do Rodrigo Caio. Aí, Benja, por exemplo, vai jogar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, a torcida do Flamengo era a maioria no estádio, mas você não ouvia os caras cantando. E aí, eles alegam que era o vento. O vento estava soprando contra, por isso que não dava para ouvir. E aí, a Adidas vem e faz uma proposta financeira superior para o Corinthians, falando que pagaria mais, que o Corinthians estaria na prateleira aí de distribuição mundial, enquanto o Flamengo está na prateleira de distribuição local. Aí a Flapress começa a inventar uma série de motivos para justificar o porquê que o Flamengo pediu para estar na distribuição local e não na distribuição mundial. E a gente vê um monte de cheirinho lá nos Estados Unidos, tentando comprar a camisa do Flamengo e não achando. Nas principais lojas da Adidas. Você vê distribuição mundial aí, por exemplo, o Bayern não faltava camisa, Juventus não faltava camisa, qualquer outro time patrocinado, Real Madrid não faltava camisa, aí do cheirinho não tinha. Aí os caras acham que é igual. Então o negócio é o seguinte, Benja, existe sim uma proteção da Flapress aí, e boa parte da mídia esportiva tem medo de falar isso, porque, cara, na boa, a torcida do Flamengo é uma torcida carente. Se você fala a verdade, os caras ficam com raivinha de você. Os caras ficam bravinhos. E falar que o jogo do Bayern com o Flamengo ontem foi pau a pau, e, gente, é constrangedor, com todo respeito aos nossos amigos aí também que trabalham na mídia. Gente, jogo do Flamengo só falta os caras rodar a camisa dentro do estúdio, sabe? Tipo, na transmissão. É tosco. É tosco. Eu acho que você falar bem do time brasileiro, já que você tá transmitindo o jogo pro Brasil, ok. Mas não dá pra você jogar uma inverdade no ar como se fosse uma verdade absoluta. Os caras falando, o Flamengo teve mais posse de bola, tá? Mas pega a posse de bola improdutiva do Flamengo. Por mais que o Flamengo, em determinado momento, aí foi pra cima do Bayern e tentou até empatar o jogo, mas se você olhar, por exemplo, a pressão que o Bayern faz, o futebol desenvolvido pelo Bayern, talvez até com menos posse de bola, é muito mais efetivo que o Flamengo.
Cara, em 2 gols, o Flamengo tentou sair jogando na saída de bola, e aí os caras falam, o Flamengo perdeu por erros individuais. Os gols que o Flamengo fez não foram erros individuais também? O gol do Gerson não foi falha do Neuer, por mais ter sido uma paulada, mas foi em cima dele. Louco, mano. Como que ele ia pegar uma bola daquela lá, mano? Velho, passou em cima da cabeça dele. Se ele levanta o braço antes, ele teria feito defesa. Velho, pra que alguém faça gol, o outro tem que errar. Sim, mano, pelo amor de Deus. E eu não tô falando que foi frango do Neuer. Eu tô falando uma verdade, velho. Tudo bem, foi uma paulada, mas foi em cima dele. O Olise não errou naquele lance lá que o Arrascaeta faz um cruzamento ridículo pra dentro da área e ele sozinho espalma uma bola ali, praticamente ali, sem marcação nenhuma. Era um cruzamento despretensioso. Então, velho, o que eu tô dizendo aqui é que para que um time faça gol, o outro necessariamente vai ter que errar. Mas a mídia carioca adora falar, não, o Flamengo jogou de novo de igual para igual. Gente, é muito raro acontecer o que aconteceu entre Botafogo e Paris Saint-Germain. Gente, isso é um cometa Halley. É um cometa Halley. Porque tem gente na mídia que gosta de querer ficar viralizando, falando frase imbecil, dizendo que é o mesmo nível que acontece no futebol brasileiro e o futebol europeu. É o mesmo nível quando você pega, por exemplo, o jogo do Benfica, do Porto, e eu acho que os brasileiros estão jogando realmente no mesmo nível desses caras. Por mais que você pegue um jogo parelho entre Chelsea e Flamengo, que o Flamengo venceu, e também com mérito o Flamengo venceu o Chelsea, mas quando vai para o mata-mata, Benjamin, não sei, o giro dos caras muda. O Real Madrid jogando na fase de grupos foi um time que capengou. Vamos ver o Real Madrid agora no mata-mata, o que vai acontecer. Eu acho que tem vários times brasileiros, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, e até o Botafogo que está jogando direitinho, que podem jogar de igual para igual com o segundo escalão hoje do futebol europeu. Quando eu falo segundo escalão, estou falando de Inter de Milão, Atlético de Madrid, estou falando do Chelsea, estou falando do Borussia. Esses times aí. Esses times, eu acho que os times brasileiros conseguem jogar de igual para igual. Mas quando pega, Benjamin, a elite que está no Mundial, estou falando de Real Madrid, Manchester City, Bayern e Paris Saint-Germain. E o Chelsea? Da elite, E o Chelsea? O Chelsea, para mim, é segundo escalão hoje. O Chelsea não está no nível desses 4 que eu citei, tão pouco do Barcelona e tão pouco do Liverpool. Então vai dar jogo, Palmeiras, Chelsea. Eu acho que dá jogo, velho. Eu acho que dá jogo, mas eu acho o Chelsea favorito. O Chelsea tem mais qualidade que o Palmeiras. O Chelsea tem jogadores ali como o Dilep, o Palmer, o Cucurella, que eu acho que são infinitamente melhores que o Palmeiras. São infinitamente melhores que o Palmeiras. Os melhores jogadores do Palmeiras, velho, vamos falar a verdade aqui, não estão produzindo o que se esperam deles. Vamos lá, o Veiga não tá jogando nada, o Estevão não tá jogando nada, o Vitor Roque não tá jogando nada, e o Palmeiras vai ter um desfalque na linha defensiva inteira. O Palmeiras, ele perdeu Piquerez, Gustavo Gomes e Murilo. O Palmeiras vai de Vanderland, Fux e o zagueiro lá, o Mikael. Então, eu acho sim que o Chelsea vai vencer. Mas é um jogo, velho, que é pau a pau. Dá para o Palmeiras pensar, vou tentar avançar. Não vai ser aquele jogo de 8-0, como eu falei que seria lá Paris Saint-Germain e Botafogo. Eu acho que o Palmeiras vai perder. Vai perder de 1, vai perder de 2, enfim, principalmente pelos desfalques. Mas é um jogo que o Palmeiras, se tivesse completo, daria mais jogo ainda. Ô Kleber, você acha que o Flamengo jogou de igual para igual com o Bayern de Munique? Não. Acho que o Bayern foi superior, Benja. Mas eu não acho que foi vergonhoso. Eu não acho que mas foi vergonhoso. Não, mas eu não falei que você disse que foi vergonhoso. Você falou que a gente paga pau de europeu. Porque você falou que a gente paga pau de europeu aqui no programa. Você é outro flaprés também. Porque vem e mexe, Benja. Eu posso falar ou não? É bom querer pagar de brasileiro aqui. Aí, o rei da vaselina. Mas você paga de brasileiro. Paga de brasileiro agora, defende. Eu posso falar ou não? Fala que o Flamengo ensinou como é que o Brasil deveria jogar contra a Alemanha. Eu acho que eu entendi errado. Foi Kleber ou foi Mano a pergunta? Não, mas eu não sei que você defender isso aí, já que você é o brasileiro do programa. Beija, o Clebinho, ele compartilha, tanto é que ele postou no Stories, depois deletou a matéria lá, que o cara falou que o Flamengo ensinou como é que o Brasil deveria ganhar dos alemães. Clebinho? Chamou de Clebinho? O Clebinho falou isso aí, o brasileiro do programa. E falou que a gente lambicou. Deixa o Kleber para responder. O Serdão ligando pra ele, Oi, fala. Fala, brasileiro. O Flamengo jogou de igual para igual com o Bayern? Não, eu acho que o Bayern foi superior. Mas eu não achei que foi vergonha. Não achei que passou vergonha, que foi um atropelo, não. Acho que foi... Eu acho que eu acho que o que o Rodrigo Caio falou foi realmente verdade. Os caras jogaram até 70%, 60%. A partir do momento que eles fizeram 2, eles tiraram um pouco o pé, o Flamengo fez um... Mas os caras sempre controlaram o jogo.
Agora, não foi vergonhoso, como a gente viu, por exemplo, Santos e Barcelona no final daquele Mundial, onde os caras atropelaram, meteram 6, 7. Aí sim é vergonhoso, mas eu acho também que os times europeus hoje é melhor. Não hoje, sempre foi melhor que os brasileiros. Aliás. Mas você não vai mais. Não, sem sombra de dúvida, os europeus é bem melhor do que os brasileiros. Até porque o investimento, por exemplo, o investimento do Flamengo, a arrecadação do Flamengo é de 1,4, do Bahia de 9, entre 10 euro. O Flamengo é milhões de reais, ele lá é euros, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, eles têm os melhores times, né? Mas eu discordo aí de Mano, né? Concordo com o Kleber. O Flamengo, para mim, também não jogou de igual para igual como qualquer outro 2 clubes joga de igual para igual. Mas o Flamengo fez frente, o Flamengo teve momento para empatar o jogo. O Flamengo fez uma boa partida, fez sim. Não passou vergonha em nenhum momento. O Flamengo não foi humilhado. E eu digo uma coisa aqui, vamos esperar o Palmeiras contra o Chelsea. O Flamengo ganhou de 3-1. Eu quero ver esse jogo, né? Usar a frase, baba ovo de europeu, lambe bola de europeu. Vocês babaram o ovo. Agora... E você agora? Fala agora! Se eu posso falar ou não? Não, então, mas não desvia. Você tá parecendo Maluf em debate, porra. Maluco é você que a cada rodada você muda o seu discurso. Não mudou, não. Eu tô falando, não mudou. Não falou? Falou que ia ser quanto o jogo do Botafogo? Qual o jogo do Botafogo? Qual? Quando você falou que seria Botafogo e PSG? Eu falei que ia ser 8-0, assim como você, só que diferente de você. Eu não falei lá no Arena. Eu falei lá no Arena. Mas cada programa você fala uma coisa. Cada programa você fala uma coisa. Eu falo coisa da zoação com o Ney. Lá vitória do caralho, pô. Eu falei desde o começo. Eu cheguei pra você e perguntei quanto que vai ser Botafogo e Atlético de Madrid. Você fala, o Atlético de Madrid passa o rodo. Não é assim. Não é assim. O Palmeiras não vai classificar. Mudou o discurso, Olá. Mudou o discurso. Mas você quer colocar, por exemplo, o Atlético de Madrid no mesmo nível do PSG? Mais um. O Porto não classificou. Mas pera lá, Kleber, desculpa. Quando a gente fala de europeu... Desde o começo vocês falaram que os times europeus... Mas peraí, você quer colocar de verdade Atlético de Madrid e Porto no mesmo nível de Bayern e Paris Saint-Germain? Não coloco na mesma prateleira. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, desde o começo vocês falaram, os europeus vão atropelar os sul-americanos. Mas os europeus, quando a gente fala, Kleber, é o primeiro escalão. É nada. É óbvio. Que primeiro escalão. O primeiro escalão. Pega aí então, na KTO aí, quanto seria Porto e a gente falou aqui. Isso é outra coisa. Você mudou o discurso, mano. Você mudou o discurso. Eu mudei, não. Quem mudou foi o Kleber. O Kleber mudou o discurso. Mentira sua. Você pode pegar todo. Teve 3 vezes que a gente falou sobre isso. A única vez que eu falei sobre isso foi quando o Ney estava no programa que eu zoei ele. Por que o Kleber... velho, onde o Kleber mudou o discurso? Não, ele falou para que 8-0, que o time do europeu, quando pega o brasileiro... Falei que eu nem estava no programa zoando. Agora, Benjamin, aqui ele fala uma coisa, lá ele fala outra. É aquele cara que meteu louco, que mudou o discurso. Mas, ô Benja, eu vou falar a verdade pra vocês. Você mudou o discurso, Kleber? Claro que mudou. Beijo, vocês são tão idiota. O velho é tão idiota. Eu sou idiota. Você falou que foi 8-0, Kleber. Não fui eu. Lá no Arena, eu falei antes, depois do Arena, eu falei aqui quando não estava o Ney, quando não estava, eu falei que não seria esse atropelo que vocês falaram. Então, como não tem que ser? Qual vai ser a opinião sua, aqui ou na Arena? Aqui na Arena vai valer a sua opinião. Aqui eu também falei isso. Você vai de acordo com a maré. Aqui eu também falei isso. Aqui eu também falei isso. Só você pegar o vídeo que você e o Ben já postou. Pega o vídeo que você e o Ben já postou. Foi dado aqui. Só que sem o Ney. Sentindo o golpe. Sabe o que eu acho, Kleber? Você e a Maria vai com as outras, cara. Não, você acha que pra mim não faz diferença nenhuma. Eu acho que você é um puta de bunda mole, cara. Eu não entendo de futebol. De novo. Mas, ô Beijo, ô Clebão, vou ser justo, ó. Eu achei que os brasileiros eles jogariam de pau a pau com a terceira prateleira. A terceira prateleira, eu tô falando de Porto, Benfica e Salzburgo.
Eu achei que os brasileiros aí com essa prateleira, os caras iam jogar de pau a pau. Eu já achei que ia tomar ataca, mano, quando pegasse a segunda prateleira. Que tá Chelsea, tá Inter de Limão. Eu acho que o Borussia hoje é segunda prateleira também, junto com o Inter de Milão, com o Chelsea, com o Borussia, Juventus, enfim. Eu achei que os brasileiros já iam tomar ataca aí. E provaram que não. Principalmente ali o Fluminense jogou com o Borussia, empatou lá 0-0, mas jogando melhor. Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, que já está na primeira prateleira. E eu achei que, de fato, os times brasileiros já não iam conseguir fazer frente para esses times. Fizeram. Assim como eu acho que dá jogo, Palmeiras e Chelsea também. Pelo que o Palmeiras está jogando ali e pelo que o Chelsea apresentou agora, eu ainda acho que o Chelsea é favorito, mas eu acho que é um jogo parelho. Os caras ganharam porque era ilusão. Não, mas, ô Benja, eu acho que o Chelsea vai passar do Palmeiras. Eu não acho. Tanto que no Arena. Ô, Benja, tanto que no Arena. Peraí, já que é pra falar do Arena, no Arena, a pergunta que você fez semana cada um passada, tem uma opinião pra cada programa. Ô, velho, eu fui o único, velho. Eu fui o único que falei que os brasileiros iam parar nas quartas. Os babaúva aí tudo falou que ia pra semi. Ou os baba-ovo aí, ó. Tudo disseram que os caras iam pra semi. Se o Palmeiras passar pelo Chelsea, tá na semi. Se passar, mas não vai passar. Não é impossível. Não é impossível. Se você acabou de falar que dá jogo, é 1 em 10. Não é impossível. Mas é 1 em 10. Caralho, o Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain é 1 em 1000. O Palmeiras ganhar do Chelsea 1 em 10 é muito pouco provável, Kleber. Você tá louco. Não, tudo bem, mas não é impossível. Foi isso que eu tô querendo dizer. Ô, Kleber, não é impossível você ver a Gisele Bündchen dar uma piscada pra ela e ela retribuir. Mas a chance disso acontecer é a mesma do Palmeiras ganhar do Chelsea. Sabe, por educação, talvez ela pisque. Para evitar esses vídeos que o Benjamin coloca meu depois dos programas que eu dou um palpite errado, eu vou dar um palpite aqui no Papo Reto e vou dar outro no meu canal. Quando ele Você acha que o Kleber tá sendo oportunista, velho? Claro que é oportunista, ele tá sendo oportunista, bunda mole, salafrário, sem vergonha, e um cara que mostrou que ele é fraco nos argumentos, né? Ele vem aqui, ele bate no peito e fala que foi 8-0. Ia ser 8-0, ia ser 8-0, ia ser 8-0. Você postou. Você mesmo postou. Pessoal, os paulistas aí entraram em desespero, né? A discussão foi longa. Principalmente, primeiro, pessoal. Ok, talvez o Flamengo não tenha feito um jogo ali frente a frente, né? Como 2 europeus qualificados. Ok. Mas só que o Flamengo fez um jogo bastante disputado, né? Como se fosse um europeu de primeiro escalão com um europeu de segundo escalão. Temos que ser realistas, né? O Flamengo ali andou muito perto de empatar o jogo. O Flamengo sofreu 2-0 com 10 minutos de jogo. Para mim, o Flamengo perdeu o jogo ali. 10 minutos de jogo, tava 2-0, o Flamengo perdeu o jogo naquela situação. Um gol contra de cabeça, até porque foi falta, né? Passa despercebido, a mídia não dá muita importância. E depois uma bola desviada ali, que rouba uma bola de Arrascaeta. Bola desvia, segundo gol, para mim, matou ali, né? Mas o Flamengo correu atrás, subiu, podemos dizer, subiu a montanha sem oxigênio, né? Mesmo assim, não conseguiu empatar, não conseguiu vencer. Foi 4-2, mas o Flamengo em nenhum momento se desesperou. O domínio total nunca foi do Bayern de Munique, né? Sempre o Flamengo tendo seus domínios. Mas é claro, né? A mídia... Primeiro, sobre a questão do Cazé, todo mundo sabe que ele é vascaíno, pessoal. Você acha que ele vai puxar para o Flamengo? Eu não, claro que eu não vou dizer que ele é clubista. Ele leva para o lado de clubismo, né? Ele não vai puxar para o Flamengo, pessoal. Isso aí é um fato, isso aí é uma realidade. Felizmente, principalmente por quê? Porque o seu Vasco nunca vai chegar numa situação dessa que o Flamengo chegou. Primeiro que com essa a nova formação desse Mundial, que para mim deveria ser acabado o Mundial no final do ano. Não era para existir mais esse Mundial no final do ano. Com esse novo formato de Mundial, eu digo e afirmo, para o Vasco chegar a esse novo formato de Mundial, o Vasco, talvez daqui a 50 anos a gente possa analisar se o Vasco vai ter condições, porque agora não tem nem como analisar. Não tem, né? O Vasco hoje a gente analisa se o Vasco vai ficar ou não na primeira divisão. Totalmente uma situação invertida do Flamengo. Do Flamengo não. Vai discutir Flamengo, você vai discutir se o Flamengo vai ser campeão ou não. Mas não é só de brasileiro. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores.
Ok, eu sei que muitos vão dizer, por que é que vocês não estão nas quartas de final? Tá Palmeiras, tá Fluminense. Vou explicar aqui bem simples por que é que o Flamengo não tá. O Flamengo não tá porque o Flamengo foi primeiro do seu grupo e o Bahia teve um deslize, perdeu, caiu para a segunda posição, a gente pegou o Bahia. Um dos, para mim, dos que tá aí é o top 3. Para mim é Bahia, PSG e quem mais, pessoal? Talvez Real Madrid, né? Mas é isso, o Flamengo não tá porque pegou um dos melhores. Sei que muitos vão dizer, mas o Palmeiras tá. Pessoal, o Palmeiras não pegou um time ainda. O Porto, o pior europeu da competição. O Botafogo, o pior brasileiro da competição. E não pegou um time ainda. Vai pegar o Chelsea, que pra mim ainda é fraco. Se o Palmeiras jogasse 50% do que o Flamengo joga hoje, o Palmeiras ia pra final. Por quê? O Palmeiras vai pegar o Chelsea, que não presta. Passava pelo Chelsea. E depois tinha o Al Hilal, né? Ou o Fluminense. Talvez, se passar o Fluminense, o Palmeiras estivesse na final. Ou o Flamengo, né? Que eu tô colocando o Flamengo. Mas é isso, né? É isso, né? O Flamengo caiu num grupo mais difícil, caiu numa chave mais difícil, por isso não tá disputando. Tem time aí que pra mim não jogou bem ainda, como é o Palmeiras. Não pegou um time ainda, como é o Palmeiras. E pode ir pra uma semifinal. Pode. E pra mim o Chelsea é fraco, pessoal. Pra mim o Chelsea é fraco. Se o Palmeiras perder pro Chelsea, é sinal que as coisas não tão boas pelo lado do Palmeiras, porque é fraco, né? E é como o Kleber aí disse, né? O Flamengo não passou vergonha. Em nenhum momento o Flamengo passou vergonha. Ok, eu também concordo que talvez não foi um jogo ali parelho, né? De igual para igual. Não. O Bayern de Munique foi melhor. Mas só de não passar vergonha, você pegando ali o principal time da competição e não passando vergonha, isso aí eu já acho que é uma vantagem muito boa para o futebol brasileiro, né? Mas vamos esperar o Palmeiras, que vai ter Palmeiras aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.